Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para uma live com um convidado, tá? E nós vamos falar sobre as revoluções do treinamento físico e que isso vai te ajudar, né, no seu treinamento, no seu trabalho, na sua evolução aí de atividade física, beleza? Vou chamar o nosso convidado e a gente já vai iniciar aí um bate-papo bem legal para trazer muito conteúdo aí para vocês, fechou? Então, segundinho para a gente chamar ele. Evolua. Agora sim apareceu. Muito bom. Já inicia. Hoje a gente vai fazer aí uma viagem histórica sobre treinamento funcional, sobre várias partes aí do trabalho de treinamento. Vamos ver. Bruno, enviei o link aí. Será que você está recebendo? Vou enviar novamente. Vou enviar novamente o link. Enviando o link aí para você, Bruno. Vamos ver se rola o convite. Vamos lá. Aê! Agora deu certo o convite. Beleza, Bruno? E aí, Felipe, beleza? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, sim. Tô te ouvindo, sim. Beleza. Beleza? E aí, Então tá cara? bom. Nossa, que bom que deu pra gente fazer essa live, hein? Pô, bom mesmo, cara. Bom bater um papo aí, trocar umas ideias sobre a nossa área, sobre esse assunto que a gente tanto gosta, né? Tanto se dedica e quando a gente se encontra, e as poucas oportunidades que a gente tem de se encontrar em cursos, em congressos aí, a gente sempre, que não são muitos, né? Não são muitas Sim. oportunidades, ainda mais agora depois da Nossa, pandemia, mas a gente tem sempre tanto para falar, né? Sempre tanto para sim. trocar e para falar sobre esses assuntos. Muito legal. Obrigado pelo Acho. convite aí, Felipe. Tamo junto. E, assim, eu estava aqui começando a introduzir, né, para o pessoal o que a gente ia falar, e aí eu queria que você contasse um pouquinho aí da Evolua, de você, do curso Primitiva Funcional, né, de tudo isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Mas antes você falasse um pouco aí da sua história, da história da clínica, da história do curso, para o pessoal se situar, onde a gente vai entrar hoje. Bacana, cara. Então, bom, minha formação vem da educação física, né? Eu me graduei em licenciatura plena e a partir daí eu fui me especializar em fisiologia do exercício, treinamento esportivo. Sempre tive um grande interesse por trabalhar com preparação física para alto rendimento, né? E comecei a trabalhar em 2000 e, deixa eu recapitular aqui agora. 2007, 2007 eu Foi. comecei a trabalhar com preparação física no voleibol, né, ainda com as categorias de base. Em 2010, minha primeira equipe adulta, né? E trabalhei com o voleibol até 2012, 2010, 2000, acho que foi 2009 ou 2010 que eu Não, assumi, agora eu não me recordo. só pra gente ter um enredo. E a partir daí, né, durante esse tempo, eu sempre me dediquei a estudar bastante a questão da preparação física no sentido da fisiologia do exercício, de performance, da distribuição de carga, do planejamento, né,
da sessão, a curto, médio e longo prazo, do desenvolvimento atlético, né, a longo prazo. E uma coisa que me chamava muito a atenção também era a questão de, já nessa época, de trabalhar no sentido de aumentar a durabilidade do atleta, né? Não só de fazer ele performar mais, de conseguir fazer ele performar mais, mas também de tentar aumentar a durabilidade dele. E aí, quando eu resolvi deixar o voleibol, né, por motivos pessoal, resolvi deixar o voleibol para seguir a minha carreira longe dele, mas ainda ligado aos atletas. Foi quando surgiu a Evolua Clínica do Movimento, que ali eu pude colocar em prática, né, e saiu da cabeça tudo aquilo que eu imaginava como uma preparação física ideal para um atleta, né? No clube, é lógico que no clube eu tinha um cenário muito bom, eu contava com colegas ali, uma comissão técnica fantástica, um departamento médico, um setor de fisioterapia muito bom, e aprendi muito convivendo com esses profissionais e trabalhando dia a dia ao lado deles, mas ainda algumas características que eu acreditava na preparação física, eu tinha uma certa dificuldade de implantar. Talvez um pouco porque nesse momento ainda aqui no Brasil pouco se falava do que a gente chama hoje de treinamento funcional, né? O treinamento funcional nessa época aí foi quando eu fui para a Austrália em 2005 fazer especialização. Foi quando eu comecei a ouvir falar mais de treinamento funcional, quando eu voltei da Austrália e assumi minha primeira equipe de categoria de base, uma equipe infanto e uma juvenil, e comecei a usar as primeiras coisas ali que a gente tinha aprendido com relação a essa nova, entre aspas, né, abordagem do treinamento e como organizar o treinamento dessa forma mais funcional que o pessoal fala hoje, né? Uns falam integrada, enfim. Era algo totalmente... Muitos olhavam, falavam, nossa, o que esses caras estão fazendo? Outros torciam o nariz, né? Uns não entendiam, muitos questionavam, tal, porque ainda a gente tinha um modelo muito tradicional, né? Então, para mim ainda, mesmo quando eu cheguei no profissional e já tendo uma bagagem e já 3 especializações nas costas, vários cursos de formação e tal, ainda assim era difícil implantar algumas coisas, entende? E quando eu resolvi sair e abrir o Evolua Clínica do Movimento, foi a chance que eu tive de colocar tudo aquilo que eu acreditava na prática mesmo, entendeu? E a partir daí eu comecei a me interessar também cada vez mais por essa questão da prevenção de lesão, se é que a gente pode falar assim, né? Mas do aumento da durabilidade, em você treinar um atleta, desenvolver ele atleticamente, mas também cuidar de alguns pontos ali que podem ajudar ele de uma forma ou de outra a diminuir o risco dele de ter lesão, né? E aí foi quando as portas se abriram aí para um mundo sem volta, né? Eu falo Lógico, assim, lógico. que aí eu acho que aí você já conhece bem, né? Acho que... Essa parte que hoje é o que eu vejo que, assim, cada vez mais profissionais estão começando a entender isso, né? Que a gente não está aqui só para dar treino ou ficar nessa de tentar só evoluir a pessoa, só ganhar massa ou só estética, né? A gente está aqui também na parte da prevenção, porque se a gente não fizer, são poucos os outros profissionais que trabalham na área dessa prevenção, né? Exato. Se a gente for pensar do ponto de vista
da educação física, assim, né? As pessoas, e agora falando nem no caso de atletas, pessoas comuns, né? Elas nos procuram porque elas buscam saúde e qualidade de vida, né? E não Exatamente. faz sentido a gente, em busca de saúde e qualidade de vida, acabar machucando essas pessoas, né? Então, acho que coisa que um treinador quer, principalmente quando o objetivo do cliente dele é buscar saúde ou qualidade de vida, a última coisa que um treinador quer é machucar o seu cliente, né? Com certeza. Então, eu acredito que o treinamento funcional, e aí eu já vou fazer um paralelo a isso, né? Hoje existem várias críticas aí a esse termo, treinamento funcional, uns preferem falar treinamento integrado. Bom, cada um chama do jeito que quer, né? Eu acho que a forma como a gente vai chamar é o que menos interessa, e no decorrer da nossa discussão a gente vai simplificar melhor o que é esse dito treinamento funcional que a gente está querendo falar sobre, mas todo treinador o treinamento funcional ele veio para preencher um espaço entre a preparação física e a reabilitação. Então ele uniu aspectos da preparação física e da reabilitação que antes existia um grande vazio entre a preparação física e a Sim, reabilitação, é né? E aquele aí, buraco a que a gente partir falava desse que era uma ponto, linha tênue, né? Tinha aquele buraco enorme que a gente falava assim, é uma linha tênue entre um e outro, mas na verdade era um buraco enorme essa parte, né? Só acrescentando aí, abrindo uma aspas. exatamente, exatamente. E então, muito nessa forma, né, nesse sistema de treinamento, que para mim o treinamento funcional ele acaba se tornando aí um sistema de treinamento, um sistema de organização do treinamento, né, e uma filosofia também de treinamento. Muito mais do que métodos que vão surgindo, e isso daí a gente sabe que com o passar do tempo faz parte da indústria, né? Vão surgir métodos mesmo, vão surgir ferramentas, mas a gente precisa compreender o sistema. Compreendendo um sistema que é ditado por princípios, por uma filosofia, por leis, né? Aí a gente consegue encaixar esses métodos, essas ferramentas, né, no melhor momento e dentro no melhor momento e para cada pessoa, entendeu? Sim, sim. Uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante, até assim com a galera mais da área que trabalha com a gente, eu sempre falo, às vezes quando vem fazer curso aqui, ou quando eu estou conversando com essa galera normal aqui no dia a dia, eu falo assim, gente, se você entender o que está por trás, o sistema, como funciona a filosofia, você vai parar de querer receita de bolo, né? Porque muitas vezes a galera quer uma receita de bolo. Ah, como que eu faço para emagrecer? Como que eu faço para prevenir? Como que eu faço para ficar forte? Ah, 2 ovos, uma colher de manteiga, que é a receita de bolo, né? Acha que vai servir igualzinho para todo mundo, mas na realidade a gente sabe que não é assim, né? Exatamente, Felipe. E foi nesse sentido que após aí eu me formei em 2004, né? Aí, como eu falei, em 2005 eu fui para a Austrália fazer especialização, retornei em 2007. Aí, então, comecei as minhas outras especializações e desde então não parei mais de estudar, graças a Deus, né? Lógico. Mas foi a partir daí, né, nessa caminhada aí, que eu senti a necessidade de organizar um material e humildemente, né, organizar um material que é o curso do Primitivo ao Funcional que você falou, né, para tentar, de certa forma,
dá uma visão um pouco mais holística do que é esse treinamento funcional que a gente fala, esse treinamento integrado, baseado em neurodesenvolvimento, baseado em aspectos da nossa locomoção, baseado em padrões primitivos do desenvolvimento motor, até chegar em padrões fundamentais e, após isso, chegar em padrões avançados do movimento humano, né? Sim. Então, o curso do Primitivo Funcional, ele veio, né, nesse sentido de tentar esmiuçar, né, mastigar e colocar dentro de uma sequência lógica o porquê nós nos movimentamos da forma que nós nos movimentamos, por que surgem os problemas com o movimento, né? Por que a gente, ao longo aí nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vem vivenciando aí uma pandemia de problemas musculoesquelético, né? Ou de ordem, como é que a gente fala? Opa, fugiu. Musculoesquelético ou de ordem não específica, como, por exemplo, é o caso de muitas lombalgias, né? Sim, sim. Então, por que a gente vem vencendo isso na população do dia? Então, fazer uma reflexão a respeito como que a gente se movimentava e o que a gente tinha no passado e o porquê que a gente era obrigado a se movimentar, as pressões que a gente sofria e o que foi ocorrendo na nossa cultura em termos de civilização, né, de cultura, de modernização. E ao mesmo tempo que a cultura evolui, alguns hábitos mudam, né? E aí como que esses hábitos passaram a modificar a forma como a gente se movimenta e como que a forma da gente se movimentar também trouxe mudanças na forma da gente treinar e como isso começou a acarretar uma série de problemas que a gente encontra hoje aí no dia a dia nosso, né? Problemas de desequilíbrios, dores, pessoas que querem treinar, que querem praticar uma atividade física, mas que, na verdade, a gente vê que tem um repertório motor muito pobre, vamos dizer assim. Muito pobre, exatamente, se movimenta de maneira muito pobre, né? Se movimenta de maneira muito ruim, né? Então, o curso visa levantar um pouco desses aspectos e organizar dentro de uma sequência lógica para mostrar para o profissional, olha, esse seria um caminho mais adequado para a gente pensar em termos na hora de prescrever uma atividade física, né, um treinamento físico. Excelente. O que eu achei fantástico quando você veio aqui trazer o curso que você consegue mostrar isso, né, que eu falei, que é essa questão de desmistificar o sistema, porque você conseguiu mostrar o que eu falo aqui para a galera, que é o quê? As camadas de atividade, né? Que, por exemplo, você consegue definir dentro do curso, olha, isso daqui é uma parte vital, isso daqui a pessoa tem que ter coordenação, uma competência de conseguir realizar um movimento, né? Conseguir realizar uma atividade. Aí depois, olha, aqui a gente consegue trabalhar a capacidade, o condicionamento, né? Aí depois, olha, aqui a gente consegue trabalhar a complexidade. Então a gente mostra essa parte, você mostra dentro do curso essa parte assim que está por trás, que muitas vezes a galera quer o quê? Receita de bolo, mas a receita de bolo vai trabalhar uma coisa específica, mas você ensina como raciocinar e entender como a forma de você fazer a sua própria receita, né? E isso eu achei fantástico. E isso é uma coisa muito interessante, porque assim, aí você desapega desse ponto de ficar querendo fórmulas mágicas e você começa a criar o seu próprio sistema, a entender como fazer, né? Porque
hoje em dia é isso que eu vejo que é o real, o treinamento, a forma certa da gente falar assim, treinamento funcional, treinamento integrado, como você falou, tem vários nomes, mas tudo converge para o mesmo fim, tudo converge para o mesmo resultado, que é a gente ou prevenir lesão, ou a gente melhorar aí uma capacidade física, melhorar para o esporte, né? Dar condições da pessoa viver aí mais saudável. Então tem vários pontos e sempre vai convergir para o resultado, né? Só que cada um fez a sua receita de bolo e chamou de uma forma. Mas desde que você consiga entender o que você passa, que é o que eu achei sensacional, a gente consegue formar a nossa própria fórmula, né? A nossa própria... não é fórmula que fala, é maneira de agir, né? O nosso próprio script. A gente coloca e age individualmente com cada parte. Sim, a sua própria abordagem. Sim, né? abordagem. É a palavra que Sua estava... própria abordagem. Exato. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Felipe? Acredito que a gente deve aprender a pensar, né? Não adianta a gente querer buscar as coisas prontas, querer buscar manual de como fazer as coisas. A gente precisa nos questionar por que a gente faz aquilo daquela forma, para quem que a gente aplica aquilo, quando que a gente aplica aquilo e como, né? E a partir desses questionamentos começar a organizar o raciocínio de forma lógica, porque nem sempre o que funciona para um vai funcionar para o outro. Então, o que a gente busca fazer dentro do primitivo funcional é exatamente isso, é mostrar e tentar, através de um resgate de movimentação e vir trazendo para os dias atuais, até entrar na parte mais de treinamento, de reabilitação, né, onde a gente começa a falar mais sobre as questões biomecânicas, cinesiológicas, sobre estrutura de treino, né? Como que a gente deveria raciocinar esse processo, né? Longe de querer mostrar uma forma única ou isso daqui é o que está certo, mas como eu falei, ali de forma humildemente eu tentei reunir o que vários pesquisadores e vários autores aí vêm falando e demonstrando nos seus trabalhos ao longo de algum tempo. Né? Eu gosto de falar que é o código-fonte, né? Você tenta ali estruturar o que é o código-fonte para a galera entender como criar o seu próprio programa, né? Exato, e a partir do momento que você entende esse processo, aí você, é o que você falou, você é livre, né, cara? Você é livre para modificar, você é livre para criar, você na verdade ganhou a sua liberdade, né? Sim. Então você não depende de mais ninguém, você entendeu, a partir do momento que você entende alguns princípios, algumas leis básicas do treinamento, como aplicar isso e como colocar isso de forma sistematizada dentro de uma perspectiva de movimento, e se for de forma integrada ainda melhor, se levar em consideração movimento tridimensional, melhor ainda, e aí conforme você consegue ir trazendo mais complexidade para dentro do olhar para dentro do movimento, né? Quanto mais eu consigo olhar para o movimento e enxergar mais complexidade naquilo, eu consigo enxergar a questão do tridimensional rolando ali, eu consigo enxergar a questão das fáscias rolando ali, eu consigo enxergar a questão de como que os movimentos, como que acontecem as relações top-down, né? E de cima para baixo, de baixo para cima, como que essas variações, né, que eu provoco no movimento interferem em toda a cadeia cinética. Eu acho que aí a coisa começa a ficar realmente interessante e a gente começa
cada vez desafiar mais o verdadeiro potencial do nosso aluno, do nosso atleta. Legal. Essa eu vou tentar pegar você no pulo, hein? Eu coloquei uma aqui, eu ia te falar dessa questão, mas é uma coisa tão simples, só que às vezes a gente não para pensar, e eu acho interessante colocar aqui no começo da live. A gente falou muito do que está funcionando, né? Do que é realmente, as abordagens que hoje a gente está utilizando, o formato que a gente se conecta, o formato que a gente está acreditando hoje que é a melhor forma de funcionar, né? Só que, por que hoje, vou começar a pergunta de novo. Por que você acha que aquele formato antigo que a gente fugiu não funciona tão bem igual esse que a gente está falando? Bom, primeiro de tudo, porque se a gente partir de uma perspectiva histórica, o treinamento mais tradicional que a gente até então seguia, né, que a gente via dentro da sala de musculação, ele é um treinamento que surgiu do fisiculturismo, né? Então ele é um treinamento que surgiu para atender às necessidades do fisiculturismo, certo? E não tem nada de errado com isso, veja. Se o meu objetivo é hipertrofiar ao máximo, como é o caso ali no fisiculturismo, talvez este seja um dos melhores métodos mesmo, né? Agora, se eu saio dessa população de fisiculturismo, se eu saio da estética pura e eu começo a olhar para outros aspectos, como a gente falou aqui, saúde, qualidade de vida, prevenção de lesão e performance, seja lá no esporte que eu escolhi praticar, em qualquer esporte, ou seja, performance para os movimentos da minha vida diária, né? Como subir e descer escada, no caso de um idoso, ou levantar do sofá, entrar e sair do carro, a gente vai ver que esse modelo de treinamento já não é o que tem uma maior transferência para essas atividades, né? Então a gente vai ver que o treinamento integrado ou funcional, que trabalha com padrões de movimento e não ação de músculos isolados, tem uma capacidade de transferência muito maior para as atividades do cotidiano do que esse treinamento mais tradicional, onde a gente segmentava músculo por músculo e trabalhava de forma isolada. Excelente. Mas não que eu acredito que ele deva ser descartado ou que não tem espaço para ele, entende? Lógico. Eu acho que em alguns casos um vai completar o outro, em outros casos o treinamento funcional por si só vai resolver, e em outros casos, como eu dei o exemplo aí, se é um fisiculturismo, a melhor coisa que ele tem a fazer é ficar no tradicional mesmo, de repente, entendeu? É o que a gente quer mostrar aqui com o conceito de filosofia, né, de sistema, que dentro de um sistema, dentro de uma filosofia, tudo cabe, né? Tudo comporta tudo, só que depende da situação, né? Ô Felipe, Oi. deixa eu só perguntar, como que tá a questão da luminosidade? Que eu não tô conseguindo me ver direito. Você consegue me ver ou tá escuro aí? Não, tá assim, tá médio. Não tá muito escuro, mas tá... Eu vou tentar mudar aqui para ver se melhora, beleza? Beleza. Deixa eu tentar ver. Eu tô... Melhorou aqui? Ficou um pouco mais claro. Ficou um pouco mais claro. Talvez seja, deixa eu ver aqui, se é por... que tá ligado o chat. Deixa eu desativar comentários. Vamos ver se... Melhorou para você?
Acho que agora vai, vamos ver. Estou tentando achar uma posição aqui. Acho que agora vai ficar melhor assim, né? Conseguiu enxergar melhor aí? Sim, sim. Ah, então beleza. Então, ó... Só pegar minha água. Ah, beleza, pode pegar. Pega lá. Beleza. Ó, então, agora eu acho que a gente já deve começar a falar um pouco da onde que a gente tirou, né? Todas essas ideias que a gente veio falando, porque senão a gente fica só trocando ideia de nossa, é legal, é bom, olha, conecta tudo, entende tudo, você tem que saber, e aí a galera acha que a gente tá meio que viajando, né? Só que eu acho que a gente pode mostrar no que a gente veio aqui, né? Mostrar como que a educação física, o treinamento veio evoluindo, né? Porque, assim, se a gente parar para a gente conseguir entender como foram essas evoluções, a gente consegue descobrir o código-fonte que eu falei, né? Saber como que era cada programa, como que era cada sistema de treino, cada metodologia, e entender o que está por trás de cada um, né? Só que se a gente não enxergar quais foram os tipos de treinamentos em cada época, às vezes fica difícil para uma pessoa comum, aí, um leigo que gosta de praticar atividade física, ou mesmo um profissional que está começando agora essa parte do funcional, a entender esse contexto que a gente estava falando, né? Que é até a primeira parte do seu curso, que você vem trazendo essa parte evolutiva, né? Sim, sim. Dentro do curso a gente traz uma perspectiva mais histórica do ponto de vista até da nossa espécie, né? Como a nossa espécie evoluiu e como que essa evolução moldou a gente em termos de movimento, né? E a cultura também molda a gente em termos de movimento, né? Sim. Então, toda vez que a cultura... Só que o que acontece é que a cultura ela vai num passo muito mais rápido do que a nossa capacidade biológica de adaptação, né? Com certeza. Então, chega uma hora que a gente começa a ter um descompasso aí entre novas culturas de movimento ou de não movimento, né, que é o que a gente vem vivenciando mais hoje. A gente vem vivenciando uma cultura de extremo conforto e de pouco movimento, de maneira geral falando, na população. Sim. E o nosso corpo é um corpo de milhões de anos aí, de adaptações que foram ocorrendo há milhões de anos, um corpo que se adaptou para estar em movimento, entendeu? Com certeza. Né? Que foi o corpo ali do caçador-coletor, né? Sim. Então, baseado nisso, a gente entende por que vão surgir algumas doenças, né? Que são doenças da vida moderna. Baseado nisso, a gente vai entender por que vão surgir algumas dores, né, no indivíduo que passa, por exemplo, 6, 8 horas do dia dele sentado, né? E aí, por que não faz sentido quando esse cara que passa 6, 8 horas do dia dele sentado, sem fazer atividade física, sentado, trabalhando, ele resolve tirar 1 hora do dia dele para ir fazer uma atividade física, que é algo já extremamente moderno dentro de uma perspectiva para nós, né? Por que não faz sentido eu colocar esse cara de novo sentado num equipamento para treinar ele, né? Com certeza. A partir daí que a gente começa a entender algumas questões, né? E ver que não é uma moda, não é modismo, não é querer ser diferente, não é querer nada, né? Porque a gente começa a entender alguns conceitos, algumas questões até mesmo filosóficas que estão por trás, né? Sim. Então, você já começou a entrar um pouquinho na questão da pré-história, né? Que foi o que você citou, do caçador-coletor. Vamos pensar como que era o sistema, assim, a filosofia de atividade física nessa época.
Aí depois a gente vai passando um por um. Eu vou ditando aqui aquele roteiro que a gente tinha planejado. Bom, você vai falar também. Não, né? lógico que eu vou falar também, mas aí você dá a introdução, aí eu vou colocando, lógico. Porque tem que ser bilateral. Vamos fazer bilateral, não vamos fazer unilateral não, essa série. Não, porque eu sei que nessa parte aí você gosta bastante dessa temática aí eu quero que você contribua aí. Lógico. É que você já começou dando esse pontapé inicial da pré-história, então vamos lá, né? Porque assim, o que a gente entende hoje é que o treinamento ele se organiza, que nem a gente estava falando, em formatos de sistema, né? Vamos falar assim, o jeito que mais funciona hoje é o treinamento em formato de sistema, que a gente consegue agregar todos os tipos de trabalho, né? Só que como era o sistema de treinamento nessa pré-história? Que você falou do caçador-coletor, que a gente evoluiu para isso. Se a gente pensasse qual que era o principal ponto da atividade física aí, por que a gente tinha que se movimentar, como que a gente tinha que evoluir, se adaptar nessa época? Vamos lá. A primeira coisa, né, que a gente poderia destacar aqui é que esses indivíduos eles não tinham um sistema de treinamento, né? Eles eram forçados a se movimentar. Eles se movimentavam para cumprir com as demandas do dia a dia deles, né? Ou seja, eles não tinham escolha, ou eles se movimentavam ou eles morriam de fome. Excelente. Né? Então um caçador-coletor, ele chegava a percorrer grandes distâncias, né? Caminhando, às vezes correndo, atrás de caça, atrás de raízes, né? E quando encontrava, às vezes quando conseguia uma caça, ainda tinha que trazer essa caça de volta para a tribo dele, né? Mas ele também aproveitava toda e qualquer oportunidade que ele tinha para descansar, né? Então, assim, não tinha essa coisa de treinamento que a gente faz hoje. Sim. Eu vou separar um momento do dia para ir fazer uma atividade física, eu vou fazer um Tabata hoje. Tá. Né? Não tinha isso. Isso para esses caras é até loucura pensar, porque por que eu vou ficar desprendendo energia à toa? Eu desprendo energia, mas com um fim, né? Que é sobreviver, né? E cumprir com as demandas ali daquela sociedade deles ali, né? Então, lógico que os homens têm uma tarefa mais específica, as mulheres têm outras, né? Os homens têm uma tarefa que demanda mais, muitas vezes demanda mais do físico, como, por exemplo, caçar, né? Então, esse era o treinamento deles diário, né? Subir em árvore, correr, saltar e por aí vai, né? Sim. E olha, a gente... Então, a gente vê que era uma movimentação mais natural. Sim. E agora eu vou dar minha contribuição. Aí, se a gente for pensar em todo esse tempo que a gente evoluiu, a gente precisou evoluir e chegar até hoje para entender que nessa parte da história a gente teve o primeiro princípio do treinamento, que é o famoso princípio SAGE, né? Do Specific Adaptation Imposed Demand, né? Que a gente sabe que é o princípio da adaptação pela demanda. E foi, vamos dizer assim, foi nesse período que a gente, entre aspas, foi obrigado a criar esse princípio, né? Exatamente. E aí depois a gente evolui, vamos já dar um pulinho, que senão se a gente ficar aqui, a gente viaja nessa época eternamente. Aí, ó, a gente começa a entrar num outro período, né? Que a gente entra na parte da Idade Antiga, né? Depois da pré-história a gente entra numa revolução que a gente pode chamar de Idade Antiga. E aí eu vou citar, aí depois você pode complementar com o seu conhecimento,
que na Idade Antiga a gente saiu dessa parte, eu vejo, né, que a gente saiu dessa parte de caçador-coletor e a gente começou a parte de dominar a plantação, ficar mais parado nos locais, só que também começou a surgir a questão da atividade física por religião, por filosofia. Então, já começou a surgir um novo pensamento, né, sobre a atividade física. Então, isso foi uma coisa assim que a gente consegue ver através de achados históricos, essa parte, porque aí a gente parou de ter que pensar tanto no princípio da adaptação para a gente conseguir já enxergar outras formas, porque se a gente já estava controlando alguns aspectos, vamos dizer assim, da vida, a gente não precisava em si tá todo o tempo se movimentando para sobreviver, né? Então aí a gente já começou a enxergar a atividade física de outra forma, que aí surgiram a agricultura, a filosofia pensando na imagem, que aí até a gente pode falar aí o surgimento do budismo, da yoga, dessas correntes mais de lutas, né? Da parte de você defender, e isso até do Wushu, né, que da China antiga lá, que é a arte da guerra. Então a gente já começou a entrar numa parte já mais filosófica, porque a gente já não necessitava tanto da atividade física somente para sobreviver, né? Então, aí eu enxergo dessa maneira. E nessa época também, se você for ver, a gente começou começa uma corrente de utilizar a atividade física também como forma de preparar também o soldado para a guerra, né? Sim, sim. Que aí a gente já saiu, né, desse princípio da adaptação, que hoje a gente vê que a gente está buscando muito ele para o treinamento novamente, né? Porque antigamente a gente não expunha tanto a galera a esse princípio, mas hoje a gente já vê que ele rege muito dentro do nosso treinamento moderno, né? O princípio lá da pré-história. E aí depois a gente entra já nesse próximo princípio, que é o princípio da gente conseguir raciocinar e conseguir enxergar a atividade física como saúde, né? Que antigamente, na pré-história, era sobrevivência. Aí a partir dessa parte filosófica, a gente começa a enxergar como saúde, porque além dos guerreiros estarem preparados, né, eles precisavam ter saúde, que senão o guerreiro morria no meio antes de chegar para batalhar, né? Sim, exatamente. E aí, em torno disso, a coisa vem evoluindo, e aí a gente chega nos dias de hoje com um arsenal aí de ferramentas, de métodos, né, de formas de treinar, né? Sim. Eu acho que a gente, a partir dessa parte que a gente teve a evolução, aí vamos dizer, que surgiu mesmo a questão do treinamento depois da Revolução Industrial, Revolução Francesa lá, que aí começou essa parte de treinamento mesmo, que nem acho que é como fala? Esqueci o nome do cara que corria com o bezerrinho nas costas, e aí ia começando a... Acho que é Milo, né? O Milo de Crotona, né? Aí teve dois caras importantíssimos, né, se a gente for pensar historicamente para a parte do treinamento, que foi o Milo e foi hoje eu estava escutando uma palestra filosófica e falou sobre o Fidípedes, que foi o cara que correu a primeira maratona, né? Que chegou, falou que não tinha ganho a guerra e pum, caiu morto. Esses dois caras ficaram com o nome na história por mostrar pra gente como que era essa parte do treinamento, essa parte da atividade física, e eu acho que foi aí que despertou a grande parte que a gente tem dos dias de hoje, que a gente começou a se organizar em métodos, né? Que eu acho que foi aí que começaram a surgir os métodos. Porque se for pensar no Milo aí de Crotona, ele tava com o bezerrinho e falou, se você começar com o bezerrinho, daqui a pouco você está correndo com um boi nas costas, né? Então ele começou a criar um método de trabalho, né?
Então, Mas é aquela coisa que eu sempre digo, né, Felipe, eu acho que assim, antes da gente entender de método de treino, a gente precisa entender de princípios de treino, que foi o que esses caras entendeu? entenderam, né, para conseguir. Exatamente. Então, o Milo, na verdade, ele trouxe um dos princípios do treino, que é a sobrecarga progressiva, né? Então, à medida que o boi ali, o bezerrinho que ele carregava, ia crescendo, ia aumentando a sobrecarga que ele carregava, e isso ia gerando adaptação continuamente no ganho de força dele, né? Então, a partir do momento que você entende esses princípios e leis do treinamento esportivo, que é algo muito maior do que ainda a gente está falando, aí você pode trazer esses princípios e leis do treinamento esportivo para dentro de uma abordagem que a gente fala que é o treinamento funcional, né? Porque aí a gente vai falar porque o treinamento funcional como uma abordagem respeita esses princípios e essas leis, e aí vai trazer métodos que buscam integrar capacidades, habilidades, né? Com uma maior transferência para o dia a dia daquela pessoa. Acho que é isso. Sim, Acho que no fim é isso que a gente tenta dizer quando a gente fala que é treinamento funcional. Excelente. Uma coisa que eu vejo que, assim, depois que surgiu, né, começaram a surgir esses métodos, foi que a gente pode chegar aí na criação da educação física. Que aí é o que a gente vamos falar, assim, que foi os dias de ontem para os dias de hoje, né? Que aí começaram a surgir os métodos, só que a gente começou a organizar a forma de entender esses métodos. Que aí começaram a surgir as matérias, né? Anatomia, cinesiologia, começou a surgir todas as teorias. Só que uma coisa que eu vejo que, para mim, na minha experiência, foi muito pobre na faculdade, nada errado com a faculdade, com você fazer a faculdade, porque na onde a gente aprende toda essa questão, né? A gente aprende os princípios, a gente aprende a matéria, a gente aprende o corpo, a gente aprende tudo. Só que a gente não aprende como pensar onde estão colocados os princípios em cada parte das matérias, do treinamento, dos métodos, né? E isso eu vejo que ficou um pouco falho. E hoje em dia a gente vem buscando mais isso, né? Da gente entender os princípios por trás dos métodos, por trás das matérias. Que é o que vai levar a gente a ter aí um trabalho ou um treinamento. Porque às vezes a gente fala, a gente fala muito do trabalho, né? De a gente dar o treino, do profissional dar o treino, quem estiver assistindo a live, mas para quem também, pessoa comum, entender a parte do princípio, ela vai saber se ela está fazendo um treino errado ou um treino certo, se ela está evoluindo ou se ela não está, ela vai conseguir entender para onde que o barco dela está indo, né? Porque muitas vezes a pessoa sai fazendo qualquer coisa, tô me movimentando, fazendo caminhada já tá bom. Não é bem assim, né? Você precisa entender, que nem você falou, do princípio da progressividade, que o Milo entendeu. O Milo nunca fez faculdade, nunca fez nada, mas ele entendeu por trás daquilo, olha, eu preciso de uma coisa que vai me deixar mais forte. Então, se eu começar com isso, ele vai crescer, e se ele crescer, eu comecei pequeno, até lá eu vou estar carregando ele grande. Então, ele entendeu esse princípio, né? Então, se o profissional entender, ele vai saber muito mais, porque ele já tem toda a base teórica. Mas se uma pessoa comum enxergar esse princípio também, eu acho que vai ser de extrema importância para ela aí na vida dela, em qualquer parte que ela for fazer, né, de atividade. Uma coisa que, dentro disso que você está falando, eu vejo muito assim, né, lá na clínica, com os alunos, assim, com os clientes, né, eu vejo também quando eu vou ministrar os cursos com os profissionais da área da saúde, assim, né, a gente pega ali no curso educadores físicos, fisioterapeutas,
Quando eu converso, às vezes, com outros profissionais da área da saúde, nutricionistas, psicólogos, uma coisa que eu vejo que bastante comum é a dificuldade que nós, né, que as pessoas têm de enxergar para tudo que nos cerca de forma integrada. Né? Porque a gente teve uma educação que ela foi reducionista, né? Então a gente foi reduzindo as coisas para entender o máximo possível de cada coisa. Então foi picando para entender como que funciona o micro do micro. Só que aí depois a gente esqueceu de juntar tudo de novo. Então eu acho que acontece muito disso na faculdade. A gente estuda as coisas todas picadas e com pouca integração entre elas. E aí a hora que o profissional sai para o mercado de trabalho, ele não vê como que as coisas funcionam de forma integrada, né? Não consegue compreender como que os sistemas se relacionam, como que o treinamento se relaciona com o dia a dia do cara, sim, com o trabalho do cara, com a questão psicológica do cara, né? Então, a partir do momento que a gente começa a entender um pouco mais disso e entender que tudo ao nosso redor faz parte de uma coisa só, e hoje tem se discutido muito essa questão de entender o indivíduo do ponto de vista biopsicossocial, né? É uma forma de entender ele de forma mais holística, mais integrada, e entender que tudo está ligado e tudo interfere no todo. Com certeza. Entendeu? Uma frase que eu postei esses dias, eu coloquei, é muito engraçado que assim, o todo é maior que a soma de todas as partes, né? Então, se a gente for parar para pensar, que é o que a gente está falando. Exatamente. Aí, se a gente não começar a evoluir dentro desse tipo de raciocínio, a gente vai começar a dar um exemplo. Eu quero melhorar a performance do meu aluno, do meu atleta. E muitas vezes eu não estou conseguindo. Mas eu não estou conseguindo e às vezes eu posso me frustrar ou ficar achando que tem algo de errado com o meu programa e eu devo checar se não tem mesmo. Mas eu devo entender também que existem outras tantas coisas que são relacionadas a isso e que muitas vezes eu não tenho a compreensão e que interfere naquela sessão de treino que eu estou dando para ele. Sim. Entendeu? Ou seja, como que ele... Porque muitas vezes você prescreve a sessão de treino. Eu planejei uma sessão de treino hoje, sei lá, de potência, de força máxima, certo? E aí seu aluno chegou lá para fazer a sessão só que ele não dormiu bem na noite passada, ou ele teve um dia de trabalho super estressante, entendeu? Ou ele pulou uma refeição hoje no dia por conta de uma reunião de trabalho que avançou além do horário, entendeu? Então, se a gente não compreender que o indivíduo é muito maior do que só essa questão do exercício que a gente colocou ali no papel, da série que a gente montou ali no papel, do método que a gente selecionou para colocar ali, e que, porque isso vai fazer a curva de performance dele se comportar dessa forma, tal. Se a gente não começar a entender essas coisas, a gente não vai conseguir treinar seres humanos, né? Porque o ser humano é complexo. Sim, sim. Então, hoje, com toda a revolução que a gente teve aí, que a gente foi falando, né? Hoje eu vou falar o jeito que eu enxergo aqui o meu sistema de treino, e aí depois você já falou bastante do formato aí do curso, né? De como você faz para o pessoal enxergar. Mas aí depois você compartilha um pouco de como é o seu sistema hoje de trabalho, de treino. Mas
hoje, como eu faço? Como que eu enxergo aqui que eu faço com o meu aluno, que eu tento fazer o meu aluno entender e que eu tento também compartilhar com os profissionais ao meu redor, a questão de um sistema baseado em 3 fundamentos, né? Em 3 pilares, vamos dizer assim, fundamentais, que é um pilar biológico, ou melhor, bioquímico, biomecânico e biopsicossocial ou psicofisiológico, que eu gosto de chamar, né? Que a gente tem essa abordagem biopsicossocial e tem o que eu gosto de chamar aqui, que até eu pesquiso algumas coisas, que é o psicofisiológico. Então, meu sistema é apoiado nesses 3 fundamentos. E assim, tudo que eu coloco no treino, ou toda a ação que eu tomo com o meu aluno, ou todo o formato que eu ensino o meu aluno a pensar, ou que eu falo para o meu aluno pensar na atividade física, eu abordo esses 3 pontos. Um exemplo, às vezes meu aluno chega, nossa, eu não vou conseguir treinar, não vou conseguir fazer isso e tal. Eu falo assim, olha, fica tranquilo, não precisa ficar queixando do treino, mas tenta fazer alguma coisa que não seja prejudicial, não seja você ficar parado, não seja você se sabotar, né? Mas tenta, sei lá, fazer alguma sequência de mobilidade que você já sabe, ou mesmo uma caminhada, ou mesmo comer melhor, ou fazer um descanso melhor, onde você vai colocar aí, vamos dizer, sua bioquímica, o seu psicofisiológico bem, né? Então eu tento ajudar essa galera a pensar dessa forma, como dentro do treino eu também abordo. Por exemplo, o que você disse, de a pessoa chega lá cansada. Eu não vou mudar o treino porque eu vou atrapalhar a minha periodização. Não, eu tenho que reajustar. Meu sistema tem que ser reajustável, né? Eu tenho que ter um plano A, plano B dentro disso. Só que sempre comparando e colocando esses 3 fundamentos, né? Biomecânico, bioquímico e psicofisiológico. Hoje eu estruturei dessa forma. Até por isso que eu consigo, por exemplo, agregar o que você mostrou aí de princípios do Primitiva Funcional, ou o que eu aprendi lá nos outros cursos que a gente geralmente se encontra, nos cursos de performance, de movimento e tudo mais. Aí eu consigo integrar eles dentro do meu sistema por essa abordagem. Então, é dessa forma hoje que eu trabalho, que eu mostro e que eu levo aí para o meu aluno. E aí, dentro da Evolua, dentro do seu estilo aí, como que vocês estão fazendo hoje? Então, aqui dentro do Evolua, a gente tem uma abordagem, como eu falei, voltada para esse aspecto biopsicossocial, né? Como aqui a gente lida com dor e performance, então a gente está sempre olhando para essa questão do biológico. O que está acontecendo no campo biológico dele? Ele tem como que está a estrutura biológica dele, né? Será que ele tem condição fundamental em termos de biologia para performar na onde a gente está querendo que ele performe, né? Ou então, se ele está querendo, se a gente quer que esse cara chegue lá nesse ponto, tá? Aonde que ele está? Ele está aqui. Então tá bom. O que a gente vai fazer para trazer ele até esse ponto de forma segura, em termos biológicos? E aí a gente tem algumas avaliações, questionários que a gente usa para avaliar o campo biológico, né? E a mesma coisa acontece quando a pessoa chega com dor, né? E também a gente não deixa nunca de considerar a questão psicossocial, principalmente nas questões que envolvem dor, ou pessoas que passaram por dor, por uma cirurgia, que apresenta alguma cinesiofobia, né? Aí essas questões psicossociais entra mais forte ainda, né? Então a nossa abordagem vem dentro disso. Então, dentro desse espectro do biopsicossocial, a gente vai aplicar avaliações para cada um desses terrenos, questionários, né?
E aí a gente vai começar a entender esse indivíduo de forma mais holística e começar a tentar organizar ele dentro do que a gente acredita que está mais próximo do que é saúde, né? Dentro do que a gente acredita, não, dentro do que os estudos, né, mostram para a gente que está mais próximo e que condiz mais com saúde. E junto disso buscar os objetivos dele. Se o objetivo dele é se livrar de uma dor específica, e foi apresentado para ele a possibilidade de uma cirurgia e ele quer optar por não fazer a cirurgia e tentar se recuperar com atividade física, a gente vai tentar fazer isso para ele e depois tentar mostrar para ele que ele tem um mundo, né, para descobrir com a atividade física, de tentar inserir algum esporte na vida dele, de certa forma. Se já é um esportista, a gente vai tentar buscar marcas, né? Tá, então qual que é a sua melhor marca? Minha melhor marca foi essa, tá? Então vamos tentar melhorar isso, né? Então a gente vai unindo aspectos sempre da saúde, junto com a performance, junto com a prevenção ou a diminuição do risco desse indivíduo cair numa lesão ou vir a sentir uma dor, aí, qualquer coisa que afaste ele do que a gente chama de saúde. Excelente. Bruno, eu acho que a gente já está chegando no final pelo horário, para a gente não estourar muito mais de 1 hora, né? Assim, eu vou dar uma orientação final aqui para quem, como bônus, para o profissional ou para o aluno que está aí assistindo a gente até agora, né? Porque depois essa live vai, se Deus quiser, ficar salva, se o Instagram permitir. Aí o pessoal poder ver isso e utilizar, né? Uma dica final prática. Aí eu dou uma e você pode dar uma aí imaginando aí um aluno ou um profissional. A minha dica com tudo isso que a gente falou hoje, eu acho assim que seria a pessoa entender o porquê e o para quê. O porquê que ela está fazendo, o para quê que ela está fazendo aquilo, ou mesmo o profissional, o porquê que ele está colocando isso no treino, para quê que ele está fazendo isso com o aluno dele, ou o aluno dele está fazendo isso, né? Que às vezes, na maioria das vezes, a gente entra num estado automático, o professor e também o aluno. E isso é perigoso. E a gente às vezes para de se questionar o porquê e o para quê. E isso não é uma coisa que vai levar a gente a ter saúde. E pode ser perigoso, né? Então eu deixo essa dica aí para a galera pensar nisso e colocar isso em prática. E a sua, para a gente fechar? Perfeito. Eu acho que isso que você falou é fundamental, Felipe. E fecha muito bem tudo isso que a gente falou, né? A gente se questionar o tempo inteiro é muito saudável, né? Então questione-se, né? A gente precisa disso, né? Para a gente evoluir enquanto treinador, para a gente evoluir enquanto profissional e evoluir dentro da nossa prática ali, a gente precisa questionar se o que a gente está fazendo hoje é o melhor que a gente podia fazer hoje para aquela pessoa. E amanhã, questionar de novo, por que eu continuo fazendo dessa forma? Será que tem uma forma melhor de se fazer, né? Então, acredito muito nisso também. Uma dica que eu deixo também aí, o pessoal, escute o seu aluno, né? A gente muitas vezes escuta pouco o nosso aluno. E eu acho que se você deixar ele falar e souber escutar, ele te diz muito e te dá boas informações por onde você precisa se guiar aí para percorrer o caminho com ele. E uma outra coisa que eu acho fundamental é observe, mas observe de verdade, né? Não é tá olhando, mas não tá olhando. É olhar. É lógico. É olhar, porque
chega uma hora que o olho é a melhor ferramenta, né, cara? Você Sim, só com de bater certeza. o olho, de olhar, você já começa a identificar muita coisa. Um olho bem treinado, cara, vale por muita coisa. Com Então você certeza. muitas vezes só de ver o cara fazer um movimento ou ver o cara uma simples marcha, o cara andando, caminhando até você, se você já começa a sacar um monte de coisa, e aí a hora que ele começa a falar para você, quando eu vou jogar, acontece isso, 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 você já fala, pô, eu Já tô entendendo já por que que acontece isso, isso, isso. consegue Tudo bem, perceber. eu vou fazer alguns testes, né, em você, mas eu já começo a entender o porquê no simples fato de observar a forma como você se comporta, o simples fato de observar como são as suas estratégias de movimento, né? E Excelente. depois ouvindo o que ele tem para contar para a gente. Excelente. Eu vou transferir isso também para os alunos, porque vai que tem alguma pessoa aqui que está assistindo e não seja profissional, seja aluno. Se assim, a gente falou para o profissional observar e escutar. Então, eu digo para o aluno, se você for aluno e estiver assistindo a live, se faça escutar e se faça ser observado, tá? Se você também tem o interesse de evoluir, de estar melhorando a sua prática. Porque às vezes, é o que eu falei, não é culpa do profissional, às vezes entra no automático. Então, se faça ser notado, se faça ser visto, visualizado, observado e se faça ser escutado. Porque às vezes pode ser aí um erro recorrente ou pode ser um erro pontual, mas às vezes pode ser que aconteça. Então, também utilize isso a seu favor, aluno, paciente, cliente, que seja. É isso aí. Beleza? Então, Bruno, eu acho que foi excelente o que a gente colocou aqui para a galera hoje. Eu acho que quem assistir a live toda vai ter aí um conteúdo de primeira, vai ter muita coisa para estar entendendo e percebendo do que a gente falou, conseguindo sacar várias coisas que eu, principalmente, demorei muito tempo e estudei bastante para entender e acredito que você também. Pô, pode crer, Felipe. Eu espero que a gente consiga contribuir um pouquinho aí pro pessoal, né? Tanto pros colegas da área, quanto o pessoal que é amante aí da atividade física, é simpatizante, né, da atividade física aí. E é isso, a caminhada continua, a gente não pode parar, né? Com certeza. Então, Bruno, grande abraço, valeu por participar, muito obrigado mesmo, porque foi Eu que de agradeço. extremo valor aí a participação hoje, beleza? E vamos que vamos, Eu que até o agradeço, próximo Felipe. curso. Tchau, tchau, Bruno. Valeu, cara. Tamo Até. junto. Valeu. Tchau.